Estamos iniciando o nosso programa Saúde hoje. O tema em pauta é doenças sexualmente transmissíveis. É oportuno dizer que as doenças sexualmente transmissíveis, também conhecidas como DST, são consideradas como um dos problemas de saúde pública mais comuns em todo o mundo. Tais doenças acometem principalmente o público jovem, tanto nos países em desenvolvimento como nos países industrializados, por consequência de vários fatores. É bem verdade que o uso de preservativo associado a alguns cuidados impede o contágio e a disseminação, ou seja, a forma mais eficiente de prevenção à AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis é o uso da camisinha em todas as relações sexuais. Mas será esta a única alternativa de prevenção? Em outras palavras, quais são os cuidados necessários para evitar o contágio dessas doenças? Nessa linha de análise, vale dizer que o nosso objetivo é mostrar para você, telespectador, que tomando os devidos cuidados é possível sim prevenir e de igual forma queremos destacar aos portadores dessas doenças que as doenças sexualmente transmissíveis podem ser tratadas. Para falar sobre isso, convidamos 5 especialistas que vão abordar esse tema. Também participando do nosso programa do bloco Saúde Mental, temos a psicóloga Michele Maimone, que vai falar sobre o tema prazer e felicidade. Olha só que linda é a vida, há sempre um começo, uma nova canção. Corra, abrace, respire e sinta essa alegria no coração. Ensine o amor, aprenda a viver. Ame a vida, cuide bem de você. Cuidar da saúde é viver com alegria. Unimed Maringá, nosso melhor plano é cuidar de você. Há 38 anos, o escritório de contabilidade Escoplan assessora seus clientes de maneira íntegra e eficaz. A Escoplan é uma empresa de sucesso e responsabilidade social que apoia há 6 anos o programa Saúde Hoje. Depois do seu oculista, procure quem tem experiência e qualidade. Ótica Comercial, o melhor preço de verdade. E o bom atendimento é sem igual. Óculos, joias e relógios, é com a Ótica Comercial. Em 6 endereços em Maringá, uma em Sarandi e uma em Marialva. É com a Ótica Comercial. Estamos de volta ao nosso programa Saúde hoje. O tema em pauta é doenças sexualmente transmissíveis. Temos os seguintes convidados. Inicialmente, o médico ginecologista e obstetra Celso Pereira Barreto, ex-médico do ambulatório DST AIDS da Secretaria de Saúde de Maringá. O médico infectologista Luiz Jorge, responsável pelo ambulatório de DST AIDS de Sarandi e professor do curso de medicina do Sesumar. A enfermeira Ayla Martins, formada em enfermagem pela UEM, Universidade Estadual de Maringá, especialista em enfermagem do trabalho, gestão dos serviços de saúde. Há 11 anos no setor de vigilância epidemiológica de Sarandi. Agradeço a participação de todos aqui no nosso programa hoje. Acho que vai ser muito interessante, né? Falar sobre esse tema tão atual que é doenças sexualmente transmissíveis. Muito bem, em breve voltaremos. Chegou a Maringá o primeiro empreendimento vertical na Avenida Boulevard Colombo, o Infinity Club Residence. Apartamentos tipo 3 quartos com uma suíte ou duplex com 3 ou 4 suítes, vagas de garagem paralelas, ampla área de lazer com inúmeras opções de entretenimento e diversão, entregues totalmente equipadas. Infinity Club Residence, um verdadeiro clube ao seu dispor. Did you know? Você sabia que 75% dos alunos do Nobel Bilíngue não veem necessidade e não estudam em outros cursos de inglês? É que além de toda a estrutura, o projeto pedagógico e os eventos escolares são contextualizados nos 2 idiomas. O cotidiano escolar é imerso no idioma inglês. Pode fazer as contas. Vale muito a pena estudar no Nobel. Nobel Bilíngue. The sooner, the better.
Quanto mais cedo, melhor. Para você que deseja uma vida saudável através de uma alimentação vegana e sem sofrimento animal, conheça o restaurante natural Faz Bem. Aqui você encontra uma grande variedade de pratos deliciosamente elaborados para você. Agora em novo endereço, Avenida Colombo 5584, ao lado da UEM. Faz Bem, fazer o bem. Agape Work Uniformes vem propor a igualdade na imagem de seus colaboradores, respeitando as diferenças, com desenvolvimento de projetos personalizados e com peças sob medida de acordo com a necessidade de cada colaborador e de cada empresa. Venha nos fazer uma visita ou agende a visita de um representante. Fone 44 3245 3062. A Arte Corpus é uma clínica especializada em cirurgia plástica com atendimento dermatológico e nutricional. Equipada com modernos aparelhos, a clínica conta com excelentes profissionais na direção da doutora Fabiana Turchiari e Dr. Júlio Seguesi. Arte Corpus, saúde e beleza em um único lugar. Praça dos Sertões, número 60, Zona 4, fone 3026 1515. G-Ótica Móvel, a ótica que vai até você. Aqui você encontra as melhores marcas do mercado em lentes e armações. Contamos também com aparelhos de tecnologia digital de última geração. Não sofra mais com a adaptação de seus óculos multifocais, medidas com 100% de precisão. Somos especializados no atendimento residencial. Ligue agora e agende uma visita com um de nossos consultores. 3029-0079 ou pelo WhatsApp 9914-7734. Não se desespere se seu equipamento autoclave estragou. Agora em Maringá, oficina da Autoclave. Substituímos sua autoclave durante o conserto. Representante autorizado Cristófoli Biossegurança. Avenida Getúlio Vargas 252. Fone 44 3255 6238 e 9858 7365. Oficina da Autoclave. Há 38 anos, o escritório de contabilidade Escoplan assessora seus clientes de maneira íntegra e eficaz. A Escoplan é uma empresa de sucesso e responsabilidade social que apoia há 6 anos o programa Saúde Hoje. Estamos de volta ao nosso programa Saúde Hoje. O tema em pauta é doenças sexualmente transmissíveis. Inicialmente, vamos começar com o nosso amigo ginecologista e obstetra Celso Barreto. Barreto, é um prazer tê-lo aqui conosco. Nelson, muito obrigado pelo convite de estar aqui de novo conversando com você e com os nossos amigos de casa sempre com essas coisas agradáveis que você inventa pra gente aí falar sobre esses assuntos, né? Mas é um prazer estar aqui. O Celso, além de um renomado músico, né, todos conhecem em Maringá, né, ele é um brilhante tenista. De vez em quando eu jogo um tênis com você, né, Celso? Somos companheiros há muitos anos aí. Há muitos anos. Aprendi muito de tênis com o Nelson também. É muito prazer estar aqui. Obrigado. Bom, então, Celso, eu gostaria, como o tema em pauta é doenças sexualmente transmissíveis, eu gostaria que você definisse para nós o que significa. Como o próprio nome está dizendo, são as doenças que são transmitidas através do sexo, quer dizer, necessitam do intercurso sexual, da relação sexual para serem transmitidas. São doenças que hoje em dia, e a gente já conhece bem, são muitas doenças, a gente pode lembrar, são doenças milenares, são a sífilis, a gonorreia, a blenorragia, tem os nomes comuns e os nomes científicos. Vamos falar dos nomes comuns para o pessoal de casa entender melhor. A sífilis, a gonorreia, hoje em dia temos a AIDS, o HIV, aliás, o HIV que é transmitido sexualmente, as hepatites. Quer dizer, são doenças que necessitam, outra importante hoje em dia, no dia de hoje, HPV também, que é transmitida e que é o causador do câncer do colo do útero. São doenças transmitidas pelo intercurso sexual. Claro que hoje em dia algumas dessas doenças são transmitidas da mãe para o nenê na gestação. Então elas não são necessariamente transmitidas sexualmente. Por exemplo, o HIV, a sífilis e outras são transmitidas da mãe para o feto. Tem a transmissão vertical. Quer dizer, são doenças que iniciaram sendo transmitidas sexualmente e que depois tem mais essa importância de serem transmitidas verticalmente da mãe para o nenê. Celso, atualmente, dentro desse enfoque que você disse aí, dessas doenças, quais seriam as mais comuns? São as mais comuns?
as mais comuns hoje em dia, pelo menos na minha experiência, nós temos o HPV. O HPV é uma doença de todo dia no consultório, nos ambulatórios. O HPV, então, que é uma virose, é um vírus transmitido sexualmente, é um vírus da pele transmitido sexualmente, que tem 150 tipos desses vírus e tem a importância muito grande por ser o causador, um dos causadores do câncer do colo do útero. Quer dizer, na relação sexual é transmitido o HPV então se instala na mulher ou no homem, porque no homem também ele é responsável pelo câncer de pênis, câncer bem comum, e depois, com o tempo, aquilo pode se transformar no câncer de colo do útero. E isso é de todo dia a gente vê isso em consultório, em pessoas que independe aí do nível socioeconômico, quer dizer, ela está atingindo toda a população mesmo. Então eu vejo essa uma doença importante. Além dessa, temos em menor proporção a sífilis, temos a tricomoníase e temos o HIV, as próprias hepatites, mas as próprias hepatites também são importantes na transmissão sexual, principalmente a hepatite B, mas eu vejo hoje talvez a mais comum nos dias de hoje, na minha opinião, o HPV. E que a mulher tem uma sorte enorme, e aqui vai a primeira recomendação, de o exame de preventivo do câncer ser um exame que foi desenvolvido para descobrir justamente as primeiras manifestações, a primeira infecção do HPV, quando ele ainda é tratável. Então a gente tem uma distância, um tempo muito grande para tratar uma mulher que se descobre uma infecção inicial pelo HPV, para que ele não vire um câncer do colo do útero. Então a gente tem alguns anos, em torno de 10 anos mais ou menos, em média, ou mais, a gente tem antes daquilo virar um câncer. Quer dizer, se a mulher fizer seu preventivo anual, se a paciente fizer seu preventivo anual, a gente consegue descobrir então o câncer do colo do útero e tratar a doença pelo HPV antes dela se manifestar como um câncer do colo do útero, depois de outros fatores envolvidos. Quer dizer, se você quiser fazer um bolo, você precisa de farinha, precisa de leite, precisa de ovo. Vamos dizer que o HPV é a farinha. Outras coisas entram para chegar ao câncer do colo, mas o HPV é necessário. Quer dizer, ninguém vai querer ter uma farinha se não quer ter um bolo, né? Claro. Celso, no caso, né, como é que o nosso telespectador estaria interessado em saber como que alguém, né, que tem uma doença sexualmente transmissível poderá se desconfiar que está com a doença? Então, Nelson, essas doenças sexualmente transmissíveis, elas são fugidias, elas são milenares, fugidias, elas são muito escamoteadas, elas são de poucas manifestações, muitas delas impossíveis de fazer diagnóstico pelo próprio paciente. Por exemplo, o HPV, só é possível fazer diagnóstico se você for ao ginecologista fazer o exame no colo do útero, então no aparecimento de algumas verrugas. Muitas vezes a pessoa tem uma verruga ali, acha que aquilo não é nada e vai deixando. E no caso por exemplo, da sífilis, ela tem um período da fase aguda, da primeira infecção, do cancro sifilítico, que ele desaparece depois de 15 a 20 dias. Quer dizer, com ou sem tratamento ele desaparece, recolhe e passa para a segunda fase da sífilis. Então, elas são muito fugidias, é muitas vezes difícil fazer diagnóstico. Na mulher, por exemplo, se a mulher tiver uma gonorreia, a gonorreia na mulher é muito sutil o diagnóstico, nem sempre é feito o diagnóstico. Aliás, é um problema sério fazer diagnóstico de gonorreia em mulher. Então, muitas vezes a mulher tem a gonorreia e não sabe que tem, porque tem um corrimentozinho. O corrimento não é doença sexualmente transmissível, pode ser da época menstrual, da fase em gestação, é muito comum. Quer dizer, o corrimento não é sinal de DST. Quer dizer, ela pode ter uma gonorreia e não saber que tem. Então elas são muito fugidias. Outras doenças menos comuns hoje também, elas têm sempre uma fase inicial e depois uma segunda fase, por exemplo, o linfogranuloma venéreo. São doenças fugidias, por isso elas são milenares, estão na Bíblia e tudo, quer dizer, são muito escondidinhas. Vamos dizer que assim, o micro-organismo causador, ele consegue ficar nas entrelinhas e é difícil a gente fazer diagnóstico. Quer dizer, muitas pessoas têm a doença e não sabem que tem. O importante é fazer o exame preventivo, né? O mais importante de tudo é você se precaver
com as medidas de prevenção das DST, que é basicamente o uso de preservativo. Isso aí é que é a coisa mais importante que a gente tem que deixar nesse programa, que é a prevenção. A gente descobrir uma DST é sempre ruim e sempre já causou alguma coisa naquela pessoa, sempre já multiplicou aquela doença, que é outra coisa importante. Quer dizer, quando a gente diagnostica um indivíduo com DST, a gente, pelo menos mais uma ou duas, pelo menos mais uma pessoa, o parceiro deve estar com DST. Quer dizer, descobrir um significa que outras pessoas podem ter. E a única maneira, e a maneira mais correta, é que a pessoa tenha sempre um sexo seguro, com uso de preservativo, e o sexo seguro também, quer dizer, o sexo pensado e com uso de preservativo, que infelizmente não é o que a gente vê. Infelizmente não é o que a gente vê. A gente vê muita gestação indesejada. Quer dizer, se houve gestação indesejada, houve também sexo desprotegido. E a gente vê isso, eu vejo isso em consultório diariamente, em pacientes de todos os níveis sociais, quer dizer, desde a paciente mais simples até a paciente universitária e tudo mais, a gente vê isso. Então é muito importante que a gente passe, que a população tem que passar a usar sempre mais e mais e mais e mais preservativo, tanto o homem quanto a mulher. Luiz Jorge, o Luiz ele é infectologista, não? Como é que você trata do que se trata a sua especialidade? Porque há um tempo atrás, pelo menos na minha época que eu me formei, não havia essa área tão importante que é de atuação hoje, que é a infectologia. Eu agradeço novamente o convite, Dr. Nelson. É uma honra estar aqui para poder tirar as dúvidas do público de casa e participar desse bate-papo com os colegas. A minha especialidade, ela lida com as mais variados tipos de doenças, desde que sejam causadas sejam infecções, sejam causadas por micro-organismos que afetem o ser humano. Diferente da maioria das outras especialidades que tratam de órgãos específicos, como o cardiologista, que trata do coração, ou o pneumologista, que trata dos pulmões, a minha especialidade trata de todo e qualquer órgão, desde que seja causado por uma infecção. Aí vai desde as doenças sexualmente transmissíveis, passando pelas infecções hospitalares, pelas doenças tropicais, como por exemplo a malária. Então é uma especialidade muito ampla, tem mais de 1.500 doenças catalogadas e que está presente no dia a dia de qualquer pessoa, porque quem nunca teve um resfriado? O resfriado é da minha especialidade, por exemplo. Então é uma especialidade que trata de doenças muito comuns até as mais raras. É uma especialidade bem abrangente, né? Justamente, ela é muito abrangente. O Celso falou sobre o vírus HIV, né? Então eu gostaria de saber como é que ele atua no organismo. Ocorre da seguinte maneira: a pessoa, quando ela tem uma relação sexual com alguém que tem o vírus, ela corre o risco de adquirir essa doença. Esse vírus entra na corrente sanguínea através das mucosas, através da vagina, através do pênis e também da mucosa oral. E chegando na corrente sanguínea, ela começa a se multiplicar, ela começa a aumentar o número. E ela vai afetar a imunidade da pessoa, porque ela reside dentro das células de defesa e, passado algum tempo, ela destrói as células de defesa para poder infectar as demais. Ela se multiplica nessas células de defesa. Passado alguns anos depois da infecção, em torno de 3 a 5 anos para mulheres e de 5 a 7 anos para os homens, a pessoa começa a apresentar sintomas da queda da imunidade. E o que mata em si não é o vírus da AIDS. O que mata são as doenças que se aproveitam da queda de imunidade que o vírus causou para causarem doenças. E nós temos aí como exemplo a pneumocistose, temos a neurotoxoplasmose, a neurocriptococose. São doenças que não afetariam as pessoas com imunidade normal, mas que afetam as pessoas que têm a imunidade diminuída pelo vírus da AIDS. Bom, agora com a Ayla, que é enfermeira, né? Em que área da enfermagem, por exemplo, no sentido da área de enfermagem, é claro, né? Os portadores dessas doenças sexualmente transmissíveis, qual é o auxílio que a enfermagem poderia dar nesses casos? Bom, gostaria de agradecer o convite, né? É um prazer estar aqui no programa. E eu, enquanto profissional da área de saúde pública, né, nas unidades de saúde, no ambulatório de DST e AIDS, nós, enquanto enfermeiros, a gente faz, né, normalmente o primeiro atendimento para essa paciente ou o
o homem que chega na unidade procurando o atendimento com algum sintoma. Então a gente faz uma primeira abordagem, né, passa a consulta do médico e depois esse paciente ele retorna. Então assim, a enfermagem ela trabalha nas questões de prevenção, de estar orientando como que ele deve proceder a partir de agora, né, depois que foi detectada uma doença sexualmente transmissível, como que ele pode estar agindo a partir de agora. No caso, existe algum exame preventivo para doenças sexualmente transmissíveis, no caso? E qual é a frequência e a importância de fazê-lo? Bom, como o Dr. Celso colocou, né, muitas vezes as doenças são assintomáticas, né, demora um pouco para o paciente perceber. Então, a orientação que a gente tem, principalmente para as mulheres, é de que elas procurem, né, o ginecologista anualmente para fazer o exame de prevenção, sendo que esse é um dos exames que a gente pode detectar, né, algum tipo de doença sexualmente transmissível e também, né, quando ela apresentar algum tipo de sintoma, procurar o atendimento médico. É fundamental sempre que procure, não seja isso, sempre que procure. Não fique na dúvida, tenho a doença e fica, né, Celso? Agora que o pessoal vai falando, a gente vai pensando. Quer dizer, nenhum homem deve aceitar nenhuma machucado, ferida ou berruga no pipi. Ninguém. Isso não existe. Ferida, machucado ou berruga, nunca. E também nunca cueca suja de corrimento no homem. Nunca. Se a cueca do homem ficar melecada como uma meleca de nariz, seca, porque o pinguinho de xixi ali, todo mundo sabe que pinga na cueca, mas não fica com nada, fica só amarelinho. Quer dizer, ficou melecadinho como uma colazinha, é porque está com corrimento. Quer dizer, nenhum homem tem que aceitar isso. Ferida, berruga e corrimento, ninguém tem que aceitar isso. E a mulher da mesma maneira. A mulher não é para ela aceitar machucado, coceirinha, berruguinha, nada disso não é para ninguém aceitar. A mulher ainda tem a questão do corrimento, mas ela tem o corrimento que ela própria conhece. Ela sabe o tipo de secreção que ela tem na calcinha, depois de um dia de trabalho em que ela não pôde ter a higiene que ela gosta, ela sabe como é que é. A mudança disso já determina uma visita ao médico. Mas ela não deve aceitar também machucados, feridas. Então, às vezes, vem uma lá com, por exemplo, um herpes genital, que é uma doença sexualmente transmissível, que eu não falei por causa de tempo. Mas ela vem com herpes genital e ela fala, não, porque eu usei uma calça que apertou. Não existe isso, gente. Não existe. Não existe calça que apertou, calcinha que não sei o quê, que usei um absorvente que me deixou machucada. Não. Machucado, verruga, qualquer úlcera, qualquer dessas coisas, a mulher não deve e o homem não devem aceitar e devem procurar o ginecologista. Quer dizer, essa é uma maneira segura de você pelo menos colaborar com você. Tem algumas que não são possíveis, mas essas são. Isso já é suficiente. Não aceitar nunca esse tipo de situação, nem o homem, nem a mulher. Muito bem. Eu quero agradecer por enquanto a participação dos nossos entrevistados. A gente vai voltar com esse tema, né, muito interessante, que é doenças sexualmente transmissíveis. Chegou a Maringá o primeiro empreendimento vertical na Avenida Boulevard Colombo, o Infinity Club Residence. Apartamentos tipo 3 quartos com uma suíte ou duplex, com 3 ou 4 suítes, vagas de garagem paralelas, ampla área de lazer com inúmeras opções de entretenimento e diversão, entregues totalmente equipadas. Infinity Club Residence, um verdadeiro clube ao seu dispor. Did you know? Você sabia que 75% dos alunos do Nobel Bilíngue não veem necessidade e não estudam em outros cursos de inglês? É que além de toda a estrutura, o projeto pedagógico e os eventos escolares são contextualizados nos 2 idiomas. O cotidiano escolar é imerso no idioma inglês. Pode fazer as contas. Vale muito a pena estudar no Nobel. Nobel Bilíngue. The sooner, the better. Quanto mais cedo, melhor. Para você que deseja uma vida saudável através de uma alimentação vegana e sem sofrimento animal, conheça o restaurante natural Faz Bem. Aqui você encontra uma grande variedade de pratos deliciosamente elaborados para você. Agora em novo endereço, Avenida Colombo 5584, ao lado da UEM. Faz Bem, fazer o bem.
Escolha o seu oculista, procure quem tem experiência e qualidade. Ótica Comercial, o melhor preço de verdade. E o bom atendimento é sem igual. Óculos, joias e relógios, é com a Ótica Comercial. Em 6 endereços em Maringá, uma em Sarandi e uma em Marialva. É com a Ótica Comercial. Musculação, ginástica, natação, hidroginástica, artes marciais, pilates. Quem passa por aqui vive melhor. Academia Físico e Forma, Rua Arthur Thomas, número 1010, telefone 3222-7836. Não se desespere se seu equipamento autoclave estragou. Agora em Maringá, oficina da Autoclave. Substituímos sua autoclave durante o conserto. Representante autorizado Cristófoli Biossegurança. Avenida Getúlio Vargas 252. Fone 44-3255-6238 e 9858-7365. Oficina da Autoclave. Manter a boa visão é desenvolver a alegria de viver, porque a vida é feita de pequenos detalhes. Por isso, os cuidados devem começar desde cedo. O Centro Oftalmológico Maimone está há 45 anos atendendo os mais diversos casos de doenças oculares e recuperando a sua visão. Estruturado com modernas instalações, a clínica dispõe de aparelhos da mais alta tecnologia, além de adaptação de lentes de contato, conta com oftalmologistas capacitados para a realização de cirurgias de glaucoma, catarata e pterígio. Tudo isso para melhor atendê-lo. Doutora Aline Maimone e Dr. Nelson Maimone, excelência e tradição em oftalmologia. Rua Nel Alves Martins, 3415, Maringá, Paraná. Fone 3225-3232. Estamos de volta ao nosso programa Saúde hoje. O tema em pauta é doenças sexualmente transmissíveis, né? Vamos voltar com os nossos entrevistados, inicialmente com o Luiz Jorge, né, que é infectologista. Existem sinais ou sintomas que identifiquem a AIDS, Luiz? O problema da AIDS é que ela é uma doença que pode passar muito tempo sem ter nenhum tipo de sintoma. Como eu disse anteriormente, pode levar até 7 anos para um homem apresentar os sintomas de queda de imunidade que vão levar ele a procurar o médico. O que a gente sabe é que no momento que a pessoa adquire, ela pode apresentar alguns sintomas, como dor de garganta, ínguas no pescoço, uma febre alta que não melhora com o tratamento habitual. Mas essa fase, ela cede depois de uns 15, 20 dias, a pessoa fica totalmente sem sintoma. Passado alguns anos, começam a aparecer sintomas da queda de imunidade, que são aqueles sintomas clássicos que a gente viu em personalidades como o Cazuza, como o Renato Russo, que é perda de peso, uma aparência de que a pessoa está doente mesmo, as próprias ínguas no pescoço podem reaparecer, sintomas de outras doenças que podem estar afetando, como manchas na pele. Os sintomas são muito vagos. O que é mais importante é a pessoa saber, ou pelo menos suspeitar, de que pode ter tido o risco de contrair a doença. Normalmente o sexo sem proteção, a promiscuidade é muito importante nesse caso. Então, se a pessoa imagina que pode ter tido um relacionamento de risco, é importante que a pessoa faça o sintoma, faça o exame. O exame é gratuito, é feito em todas as cidades, né? É o teste do HIV, então? O teste do HIV. Ele é feito, inclusive a Secretaria de Saúde está instituindo que esse exame seja feito em todas as unidades básicas e o resultado sai na hora, sai em 15 minutos. Isso daí é uma previsão agora para o ano de 2013. Então, o mais importante é, se a pessoa tiver qualquer tipo de suspeita, ela fazer o exame para poder detectar se tem a doença ou não. Luiz, no caso da DST na AIDS, né, como o departamento trabalha no sentido de prevenção dessas doenças? São feitas muitas campanhas. A coordenação nacional do Ministério da Saúde tem o projeto de tratamento, o programa de tratamento DST-AIDS mais avançado do mundo, que dá o acesso universal a médico, a psicólogo, a nutricionista e principalmente ao remédio, que não é barato. Um tratamento mais básico custa em torno de R$300 por mês
e os mais caros passam dos R$ 1.500. Esse remédio é dado ao doente de graça pelo governo. E existem várias estratégias que se usam para fazer isso. Por exemplo, campanhas na época do carnaval é uma delas que eu posso citar. O acesso ao preservativo no próprio posto de saúde. Se a pessoa ir no posto de saúde e pedir preservativo, vai ter. Pode faltar remédio, vez ou outra falta algum tipo de remédio, mas o preservativo nunca falta, porque são compradas quantidades imensas de preservativo justamente para evitar que as pessoas tenham doença. Então não é desculpa hoje em dia ter o sexo sem proteção, porque o preservativo é caro, porque o preservativo é dado pelo governo. O que custa mais caro que isso tudo é a consciência da pessoa de usar. A pessoa pode não ter a consciência ou não querer utilizar o preservativo durante o ato sexual, e isso sim expõe ela ao risco. Isso e a promiscuidade. Inclusive o Celso comentou a respeito disso, né? A conscientização, né? O indivíduo tem que ter essa conscientização de usar o preservativo, isso é fundamental, né? Justamente. Geralmente, naquela pressa, né? O dia de hoje, né? Tudo corre muito rápido, né? Então acho que no sexo também acontece isso, né, Celso? Inclusive, a gente fala que o HIV ou qualquer outra doença sexualmente transmissível, o cara não traz escrito na testa. E no consultório, que é um consultório que a gente usa, e no ambulatório também, a gente vê todo tipo de pessoa e de todo tipo de nível socioeconômico com doença sexualmente transmissível, com HIV inclusive. Então, quer dizer, hoje em dia você não pode olhar uma situação de risco, quer dizer, toda situação é de risco, todo sexo deve ser considerado como uma situação de risco. Então, e a gente sabe, até o sexo marital muitas vezes é de risco, depende do parceiro ou da parceira, do tipo de vida do parceiro ou da parceira, até aquele sexo não é um sexo seguro muitas vezes. Então, ninguém traz escrito na testa hoje se tem uma do ST ou não. O indivíduo tem que se precaver, tem que usar as medidas, porque, infelizmente, não tem como... Se aquele sexo foi seguro ou não foi seguro, não é assim. Tem que se considerar sempre o sexo como um ato inseguro, onde você pode contrair uma série de doenças. Olha, o Dr. Celso falou a respeito do uso de preservativos e tal. Com relação à confiança, com relação à impermeabilidade dos preservativos, a gente pode confiar? E no caso da AIDS, ela é útil na prevenção? Sim, eu até estava conversando aqui com o Dr. Luiz Jorge nesse sentido, né, de que o preservativo ele é impermeável 100%, né, a não ser nos casos em que ele rompa, né, daí a gente aí não só o HIV, mas daí se o parceiro tiver outro tipo de DST, a gente corre o risco de estar se contaminando, né? E nessa questão que o Dr. Luiz colocou do preservativo, é importante, né, a população saber que ele realmente está disponível nas unidades de saúde, né? Ele é gratuito, livre demanda, né, sem precisar fazer nenhum relatório de quantos estão sendo entregues, né, por pessoa. Então, assim, é muito importante o uso do preservativo. Celso, com relação à AIDS, o tratamento no caso, né, existe cura para a AIDS? O tratamento é a única escolha continuada? As doenças virais, elas são controladas. O tratamento da HIV é uma doença controlada. Você não consegue erradicar o HIV. Ele é controlado e você impede ele de multiplicar, mas ele fica ali dentro. E essas doenças virais são assim, ou a gente acaba com elas ou ela acaba com a gente. E no caso do HIV, a gente não tem condição ainda, o nosso organismo não arranjou um jeito de acabar com HIV. Quer dizer, ele permanece ali se dividindo e a gente consegue, com a terapia antirretroviral, impedir a multiplicação deles. Quer dizer, eles estão lá, mas ele não consegue se multiplicar. Quando ele multiplica, o remédio tenta bloquear ali vários momentos de multiplicação do HIV. Por isso é que a gente controla o HIV. O indivíduo tem que tomar o remédio por resto da vida, sempre tomar o remédio o resto da vida, para poder continuar bloqueando a multiplicação do HIV. Quer dizer, o indivíduo não deve abandonar mais o tratamento, é um tratamento difícil, longo, e é por resto da vida. Mas se o indivíduo faz o tratamento correto, ele vai morrer de velhice, vai ter toda a sua vida, vai ter toda a sua vida, pode até ter filhos depois dela controlada, em condições especiais, pode ter filhos e tudo mais. Quer dizer, bem controlado é uma doença, hoje em dia, considerada uma doença crônica que não causa mais problema. Quer dizer, o nosso problema maior são alguns que
em que a doença que o remédio funciona mal, que isso acontece, ou naqueles que procuram o tratamento ou que chegam à assistência médica quando já tem AIDS, quer dizer, já está com a sua defesa muito baixa, que é difícil de fazer alguma coisa. Agora nós gostaríamos de abrir um espaço para o nosso bloco, né, saúde mental, com a psicóloga clínica Michele Maimone, que vai falar sobre o tema prazer e felicidade. Michele, hoje em dia se diz que devemos ter prazer na vida. Tudo gira em torno da busca pelo prazer. Na sua opinião, o prazer traz felicidade? Dr. Nelson, eu acho que nós temos que pensar bastante sobre esse assunto, porque o que está posto hoje na mídia, o que nós escutamos, é que a gente deve viver intensamente, buscando o prazer a todo custo. Não só os jovens, mas os adultos também. Então, o que é colocado é que você tem que comer aquilo que é gostoso, né? Que você tem que se divertir, usar de drogas, bebida alcoólica, que a pessoa deve comprar tudo o que ela desejar, gastar todo o seu dinheiro, sair com várias pessoas, ter vários parceiros, aproveitar a vida. Então, isso que é pregado para a gente colocado, dessa vida hedonista, quer dizer, a busca pelo prazer a todo custo, isso tem, na verdade, isso não é saudável, porque a pessoa não aprende a lidar com frustração. Por exemplo, se o indivíduo gasta tudo que ele tem, todo o dinheiro que ele recebe, comprando as coisas que ele deseja, ele nunca vai conseguir guardar, né, uma quantia para ter um capital, para ter sua casa, para ter o seu carro, não vai conseguir economizar, porque vai aprender só a ter prazer no gasto. Então, prazer é diferente de felicidade. Tem coisas que geram um prazer imediato enorme. Vamos supor, tem comidas que são deliciosas, chocolate, pizza, né? O pessoal gosta muito de sanduíches e lanches e etc. São comidas prazerosas, mas trazem felicidade? Não, causam um mal imenso para a saúde. Então, ter prazer oral imediato não significa uma vida e um corpo saudável. Então, nós temos que distinguir isso. De modo geral, para a gente ter felicidade a longo prazo, a gente tem que abrir mão de alguns prazeres imediatos. Para o pessoal de casa, eu acho importante a gente pensar no seguinte, que a gente tem que aprender a construir uma felicidade a longo prazo. Felicidade a longo prazo significa, em muitos momentos, a gente abrir mão de um prazer imediato. Eu quero comprar uma casa, eu vou ter que aprender a poupar, então eu não vou poder gastar com tudo que me dá prazer e que eu gosto. Então, para mim, prazer e felicidade são duas coisas distintas. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, acesse o nosso e-mail, o nosso Facebook. Eu gostaria de agradecer a participação do Celso, foi interessante a sua participação, Celso. Hoje agradeço a oportunidade que você teve conosco aqui. Sempre à disposição, meu irmão, estou sempre aqui, você sabe. Bom, estamos terminando esse bloco, já voltaremos com outros entrevistados. Chegou a Maringá o primeiro empreendimento vertical na Avenida Boulevard Colombo, o Infinity Club Residence. Apartamentos tipo 3 quartos com uma suíte ou duplex, com 3 ou 4 suítes, vagas de garagem paralelas, ampla área de lazer com inúmeras opções de entretenimento e diversão, entregues totalmente equipadas. Infinity Club Residence, um verdadeiro clube ao seu dispor. Olha só que linda é a vida, há sempre um começo, uma nova canção. Corra, abrace, respire e sinta essa alegria no coração. Ensine o amor, aprenda a viver, ame a vida, cuide bem de você. Cuidar da saúde é viver com alegria. Unimed Maringá, nosso melhor plano é cuidar de você. Agape Work Uniformes vem propor a igualdade na imagem de seus colaboradores, respeitando as diferenças, com desenvolvimento de projetos personalizados e com peças sob medida de acordo com a necessidade de cada colaborador e de cada empresa. Venha nos fazer uma visita ou agende a visita de um representante. Fone 44 3245 3062. Seja feliz, estude na Faculdade Maringá. Faça a sua matrícula para o vestibular 2017 e comece a virar o jogo. Cursos de Direito, Administração, Ciências Contábeis, Jornalismo, Publicidade e Propaganda. Matrículas abertas.
Não se desespere se seu equipamento autoclave estragou. Agora em Maringá, oficina da autoclave. Substituímos sua autoclave durante o conserto. Representante autorizado Cristófoli Biossegurança. Avenida Getúlio Vargas 252. Fone 44-3255-6238 e 9858-7365. Oficina da autoclave. Michele Maimone. Esse nome significa tradição familiar na área da saúde, excelência na área de psicologia clínica e referência em Maringá e região há quase 20 anos. A psicóloga clínica Michele Maimone é especialista em saúde mental, psicoterapeuta de crianças e adolescentes, uma das poucas profissionais da região com especialização em psicoterapia de casais e família pela Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. A clínica de psicologia Michele Maimone é sinônimo de competência e ética na área da saúde mental, oferecendo amplos ambientes especialmente projetados para atender você e sua família. Rua Nel Alves Martins, 3415, fone 3224-0287. Clínica de Psicologia Michele Maimone, referência e tradição em saúde mental. G-Ótica Móvel, a ótica que vai até você. Aqui você encontra as melhores marcas do mercado em lentes e armações. Contamos também com aparelhos de tecnologia digital de última geração. Não sofra mais com a adaptação de seus óculos multifocais, medidas com 100% de precisão. Somos especializados no atendimento residencial. Ligue agora e agende uma visita com um de nossos consultores, 3029-0079 ou pelo WhatsApp 9914-7734. Estamos de volta ao nosso programa Saúde hoje e o tema em pauta é doenças sexualmente transmissíveis. Agora nós temos uma nova convidada, que é a psicóloga Laura Vitor da Silva. Laura, é um prazer tê-la aqui conosco. Igualmente, eu agradeço a oportunidade e o convite. Bom, a gente vai resumir aqui o currículo da Laura, lembrando que ela é graduada em psicologia pela Universidade Estadual de Maringá, especialista em gerontologia pelo IBRAT de Curitiba. Também é psicóloga clínica na Secretaria Municipal de Saúde de Sarandi. Laura, estamos falando aqui de doenças sexualmente transmissíveis. Eu gostaria de saber a sua opinião, no caso, quando o indivíduo tem notícia que ele está com a doença, o trauma que causa, como funciona a psicologia nesse caso? Olha, nós temos muitos casos e um primeiro olhar que eu tenho, que eu observo, é aquele pavor. O que aconteceu comigo? Por que aconteceu comigo? Então, assim, o psicólogo ele vem acolher essa pessoa, trabalhar qual é a nova condição que ele se encontra naquele momento. Ele precisa entender o que está acontecendo, né? E, assim, vem todo um sentimento de pavor, de solidão, de abandono, de tira o chão, né? Acontece muitas vezes com algumas pessoas de já não querer mais trabalhar e já começa a cair. E então o psicólogo ele vem trazendo esse respaldo para que a pessoa comece a olhar a vida novamente com um olhar diferenciado e tomando todos os cuidados que ele precisa para continuar essa caminhada aí com uma nova perspectiva, é claro. É claro, por exemplo, vamos supor que o indivíduo ele tem a AIDS e nos estadios iniciais, né? Ele entra em contato com essa notícia, né? Como é que ele lida, como que seria o papel do psicólogo nesse sentido? Há necessidade de um tratamento, de um auxílio psicológico, no caso, né? E também como que funciona a autoestima, porque eu acho que nesses casos a autoestima estará bem baixa, né? Com certeza. Lembrando que em alguns casos, né, por exemplo, a AIDS tem a lipodistrofia, né, doutor? Que faz a mudança corporal de braços, de pernas, de nádegas, de rosto. E esse olhar, olhar-se no espelho é muito ruim, então ele já começa a se isolar, já não quer sair. Assim, todo esse sofrimento emocional, ele acontece. E é lá no consultório que começamos aí esse trabalho de uma forma bem graduada e muita atenção para que ele consiga entender que precisa cuidar da saúde, que precisa toda aquela questão da medicação que muitas vezes, não adianta, não vai resolver. Então, essa descrença, tudo isso é trabalhado, porque do contrário, ele cai, não tem
E o tratamento é continuado, né? Não é só na fase inicial que você tem que ter o apoio. Na inicial, porque assim, tem casos que chega uma vida normal. Né? A pessoa, ela trabalha, tem filhos, tem família, tem amigos, ela tem uma vida social ativa. Em um dia, no outro, ela já se encontra com a doença. Então, para tudo. Né? É uma nova condição. Então, esse isolamento, esse medo, ele é um, como que eu poderia dizer, ele afeta de uma forma tão intensa a pessoa que ela precisa entender o que é que acontece com ela. Por que que isso tudo está acontecendo? Então, à medida que ele vai trabalhando em terapia, esse olhar, essa condição, esse envolvimento novamente com tudo aquilo que ele tem que enfrentar lá fora, então essa perspectiva muda, né? De poder se olhar, de poder se aceitar, de poder se cuidar, de entender que o tratamento ele é ao longo da trajetória dele. E aí é entender que ele pode trabalhar, que ele pode viver todas as outras atividades tomando os devidos cuidados. Aí a autoestima, ela pode estar retomando. Mas é um processo que segue, longo e duradouro, né? Sim, com certeza. E nesse caso, as implicações psicológicas envolvidas no tratamento desses pacientes com AIDS, como seria? O que eu observo na clínica hoje muito é a depressão, né? As ansiedades, os medos são mais intensos. Tem casos em que relata-se muito a irritabilidade, a perda da esperança, não querer mais cuidar dos filhos, né, que são tão importantes, de não querer mais a medicação, né, já começa o boicote da medicação. Então, a nível cerebral, alguma coisa está acontecendo, porque está afetando, maior ou menor ou maior grau, mas está afetando. Então, geralmente isso, a memória, a cognição, ela fica implicada, entre outros fatores, né? Mas geralmente o que mais nos observamos é a ansiedade e a depressão, como fomentadores maiores. Aí vem estresse e outros. Laura, nesses casos, pacientes com esses problemas, né, como é que é feito o acompanhamento no tratamento psicológico? Nós fazemos um atendimento semanal, ele é contínuo, né? A gente coloca muito a importância de não faltar à sessão. É o espaço que a pessoa pode estar falando sobre como ela se sente, como que ela começa a perceber o olhar do outro para ela. É aquele acolher no sentido de perceber que a vida, ela continua. Lá nos anos 80, né, quando pensava em AIDS, pensava em morte. E hoje não. Hoje houve toda uma transformação, uma mudança, as pesquisas estão avançando. Então, nós procuramos olhar para essa condição com perspectiva. E é comum, aquele encolhido que chega na primeira sessão, né, e chora, e é um processo mesmo natural. Para posterior, eu até brinco, olha, a gente tem que filmar o começo e filmar o depois, porque vai transformando, né? Já começa a trazer o que está fazendo, como está fazendo. Acompanhei um caso certa vez de uma senhora que, na primeira vez, ela chegou assim, né, emborcadinha, e questionando por que com ela, o que estava acontecendo, né, que agora nada mais tinha sentido. E passado um tempo, até fizemos uma visita domiciliar e eu achei lindo, né, aquela casa toda cuidada, os bichinhos, as plantas, trabalhos manuais, e essa importância, né, mesmo de perceber que o trabalho está funcionando, né? Que existe importante aqui, acho que ressaltar que há necessidade de um acompanhamento psicológico, Nossa, né? Com fundamental certeza. para não cair em depressão, como você acabou de dizer, o indivíduo abandonar tudo, né? Esquecer da vida. Nossa, não dá. E não é bem assim que tem que ser feito, né? De jeito nenhum. Muito bem. Ayla, no caso, você representa o departamento de ST/AIDS aqui em Maringá, né, pertence ao departamento. Você poderia explicar quais os tipos de atendimento que esses departamentos fazem?
Bom, normalmente a vigilância epidemiológica, que é um setor mais amplo, né, dentro da vigilância epidemiológica a gente tem o programa de DST e AIDS, né, que é onde faz todo o atendimento dos pacientes portadores de HIV e outras DSTs, né, com atendimento médico, de nutricionista, psicólogo, assistente social, né, então lá todos os pacientes portadores de HIV e AIDS e DSTs são atendidos. Bom, vamos falar em Maringá no caso, né? Quais são os órgãos de saúde que podem atender as pessoas com problemas portadores de doenças sexualmente transmissíveis? Existem vários órgãos nesse? Bom, aqui em Maringá, todas as unidades básicas de saúde, elas são porta aberta, né, para os pacientes portadores que têm alguma suspeita de DST, e nós temos também aqui a Policlínica Zona Sul, né, e a Clínica da Mulher, lá que atende todos esses pacientes e acolhe muito bem todos esses pacientes. Olha, no caso, por exemplo, quantos pacientes, né, no departamento de DST e AIDS vocês atendem, né? Existe algum, por exemplo, atendimento destinado a pessoas fora conforme a faixa etária, no caso, por exemplo? Não, o ambulatório ele é aberto a todas as faixas etárias, né? Então ele é bem amplo, qualquer faixa etária, criança, né, de mães portadoras do HIV ou já portadoras de AIDS. Então ele é aberto a adolescentes, ele é aberto para toda a população. Luiz, o que essas entidades podem fazer para auxiliar esses pacientes? Primeiramente, doutor Nelson, nós temos, como a Ayla já afirmou, temos os postos de saúde, que são a primeira porta de entrada para os pacientes. Se houver qualquer tipo de suspeita, eles normalmente vão encaminhar esses pacientes à Policlínica Zona Sul, onde lá tem todo o pessoal habilitado para fazer a triagem desses pacientes, no sentido de realizar os exames que forem necessários, o aconselhamento com psicólogos. No caso de pacientes que estão em tratamento e necessitam de algum suporte nutricional, temos nutricionistas, temos farmacêuticos que podem orientar também em relação ao medicamento, além das consultas com os médicos que fazem toda a decisão do tratamento que vai ser realizado, se vai ser realizado já, se vai esperar um pouco mais. E no caso dos pacientes que têm algum tipo de intercorrência, algum tipo de problema, e moram, por exemplo, em Sarandi, lá também existe um atendimento, e se necessário ele precisar de algum atendimento hospitalar, eles podem procurar a UPA ou o Hospital Municipal, que é a referência hospitalar para esses pacientes também, são esses serviços de saúde, onde eu também atendo e posso receber esses pacientes para algum atendimento de urgência ou de emergência. Então, para o paciente entrar no sistema e fazer parte do sistema, ele está muito bem assessorado. O que é mais importante para ele é ter a decisão de procurar. Contato, então, poderia ser feito através desse endereço que você acabou de explicar para nós agora? A porta de entrada definitiva seria a Policlínica Zona Sul. Se a pessoa quiser fazer um simples exame de HIV para saber a sua situação, mesmo que não tenha qualquer desconfiança, mas é bom fazer, se dirige-se até lá, faça o exame o resultado sai em 15 minutos e a pessoa já vai saber, já vai ficar de consciência tranquila se tem o problema ou não. Então não fique na dúvida, procure o departamento, né? É tão simples, né? E não custa nada, né? Isso que é mais importante também, né? O próprio mote da campanha é Fique Sabendo. Fique sabendo, o HIV, as hepatites e a sífilis. O resultado sai em 15 minutos. E interessante também aqui lembrar, e até eu gostaria que o Luiz ressaltasse, né, as ações preventivas que o Departamento de DST e AIDS realiza. Existem várias campanhas que são feitas no decorrer do ano. A principal delas aí é durante as semanas próximas ao Dia Mundial da AIDS, que é o dia 1º de dezembro próximo, que são campanhas extensivas, que é feita a testagem, serão feitas testagens em vários locais da cidade, para poder pegar a população mesmo, onde estiver passando. Às vezes a pessoa não tem tempo ou não tem disponibilidade de ir lá na policlínica, faz o exame onde ela estiver, pode parar. É como se fossem essas campanhas para medir a pressão arterial das pessoas. Serão feitas atividades dessa maneira no próximo do Dia Mundial da AIDS.
No caso, Laura, você teria alguma coisa a acrescentar para finalizar o nosso programa? Eu acredito assim que a pior condição que existe para o ser humano, neste caso, é não saber, é ter medo de enfrentar o que tem lá, né? Então, se tem dúvida, né, eu fico sabendo, tá aí para saiba e trate o quanto antes, essa aceitação desse tratamento, né, e a continuidade dele, acho que é bacana. Ayla. Não, eu queria só agradecer, né, o convite para estar aqui e realmente é isso, né, não espere, vá atrás, faça os exames, quanto antes a gente, né, diagnosticar, melhor vai ser. Luiz. Eu agradeço novamente o convite, doutor Nelson, e gostaria que as pessoas tivessem a consciência de que se tiver suspeita de que está doente, não fique postergando, faça o exame para evitar complicações no futuro. Bom, eu quero agradecer a presença de vocês três, né? Foi maravilhosa a participação, né? Eu acho que lançamos alguma luz, né? Principalmente naqueles que têm dúvidas sobre doenças sexualmente transmissíveis, né? E importante mais que tudo isso é tomar uma atitude, né? Que ela seja tomada, que o indivíduo não fique esperando para acontecer. Existem órgãos, né, que podem ser, né, acessados, né? Tem toda a assistência necessária e o governo está de parabéns, inclusive, né, porque é um país pioneiro no tratamento de doenças sexualmente transmissíveis. A gente quer louvar, entendeu? Esse tipo de atendimento que é realizado em todo o país. Obrigado mais uma vez pela participação. Estamos terminando o nosso programa, queremos agradecer a gentileza, a tua atenção e esperamos contar com a tua audiência para um próximo programa. Chegou a Maringá o primeiro empreendimento vertical na Avenida Boulevard Colombo, o Infinity Club Residence. Apartamentos tipo 3 quartos com uma suíte ou duplex, com 3 ou 4 suítes, vagas de garagem paralelas, ampla área de lazer com inúmeras opções de entretenimento e diversão, entregues totalmente equipadas. Infinity Club Residence, um verdadeiro clube ao seu dispor. Olha só que linda é a vida, há sempre um começo, uma nova canção. Corra, abrace, respire e sinta essa alegria no coração. Ensine o amor, aprenda a viver, ame a vida, cuide bem de você. Cuidar da saúde é viver com alegria. Unimed Maringá, nosso melhor plano é cuidar de você. Há 38 anos, o escritório de contabilidade Escoplan assessora seus clientes de maneira íntegra e eficaz. A Escoplan é uma empresa de sucesso e responsabilidade social que apoia há 6 anos o programa Saúde Hoje. Depois do seu oculista, procure quem tem experiência e qualidade. Ótica Comercial, o melhor preço de verdade. E o bom atendimento é sem igual. Óculos, joias e relógios, é com a Ótica Comercial. Em 6 endereços em Maringá, uma em Sarandi e uma em Marialva. É com a Ótica Comercial.